gente, então vamos dar início à nossa quinta aula, e nessa aula falaremos sobre laços de repetição, que são estruturas de controle que todas as linguagens de programação possuem, que servem para repetir um determinado conjunto de operações, de comandos, uma determinada quantidade de vezes. Então vamos lá, a gente vai começar com o comando while na linguagem Python. O comando while, ele executa, ele faz um teste, ele tem uma condição, assim como o comando if, e essa condição, enquanto ela for verdade, ela é avaliada para verdadeiro ou falso, é uma condição booleana, o laço é executado, ou seja, aquele bloco de comandos que está associado a esse comando while é executado. Então, o que ocorre aqui é uma repetição, tá certo? Esse bloco vai sendo repetido, a execução desse bloco vai sendo executada uma quantidade de vezes indeterminada. O que vai determinar se essa execução desse bloco de comandos vai parar ou não é o teste condicional. Então, o comando while ele funciona da seguinte forma. A primeira coisa, ele testa a condição. Se a condição for verdade, ele executa o bloco de comandos. Depois ele testa a condição novamente. Se a condição continuar verdade, ele executa o bloco de comandos. Isso vai sendo feito repetidamente até que chega um ponto que espera-se que essa condição se torne falso e aí ele sai desse bloco de comandos. No caso do Python, ele tem um comando else, tá certo? Que outras linguagens de programação não possuem. Esse comando else, ele serve para, quando essa condição for falsa, ele é executado, tá? Então, ele executa esse bloco, executa. Quando a condição se tornar falsa, é como se fosse a última execução desse bloco de comandos. Assim como a gente tem no if, após a condição, a gente coloca o sinal o símbolo dos pontos, também a mesma coisa no else. Quando acaba a execução desse bloco, o código continua após o else. Uma coisa importante é que esse bloco de comandos, ele deve realizar alterações na condição. Alterações nas variáveis que são avaliadas nessa condição. Do contrário, a gente diz que esse programa vai entrar em loop, porque essa condição nunca vai avaliar para falso. Então ele vai continuar repetindo, vai repetir. Então é importante que esse bloco de comandos ele altere essa condição para que em algum ponto essa condição se torne falso e a execução seja encerrada. Note ainda que existe uma indentação, tá? Que é uma tabulação desse bloco de comandos associado ao while, certo? Ele fica deslocado para a direita 4 espaços, assim também ocorre no caso do else. Bom, vamos ver um exemplo agora de while, tá certo? Na linguagem Python. Então aqui esse programinha, ele vai simplesmente solicitar uma resposta do usuário, que vai responder sim ou não, se ele deseja continuar a execução do programa ou se ele deseja parar. E aí eu pergunto, deseja continuar? Ele vai responder, a resposta válida só pode ser sim ou não. Se ele responder qualquer coisa, tá certo? Se a resposta dele, enquanto a resposta dele for diferente de sim e diferente de não, significa que ele deu uma resposta inválida. Eu só espero sim ou não. Então, se for diferente de sim e diferente de não, eu imprimo uma mensagem para ele dizendo que a resposta dele foi inválida e novamente solicito a leitura dessa variável resposta. Por fim, quando esse comando finalmente ele responder sim ou não, aí eu vou entrar no else e vou perguntar. A resposta é igual a sim. Se for, eu imprimo ok, vamos continuar. Se não, eu imprimo obrigado e até logo. Bom, então vamos executar
esse comando, esse programa para ver a execução. Deseja continuar? Se eu responder sim, ele vai dizer ok, vamos continuar. Vou executar novamente, vou responder não, ele vai responder obrigado e até logo. Agora vamos fazer diferente, vamos responder blá, qualquer coisa, tá? Ele vai dizer resposta inválida e vai perguntar deseja continuar. Vou responder blé e ele vai nesse processo, observe que ele não vai parar nunca enquanto eu não responder sim ou não. Então essa leitura de resp aqui, ela vai modificar a condição que eu estou testando. Então agora se eu disser sim, ele vai dizer ok, vamos continuar. E o programa continua após a execução desse else que está aqui. Então vamos fazer agora um exercício, um joguinho, tá? Para adivinhar o número, ok? Um número sorteado. Então a gente vai sortear um número entre 0 e 100 e a gente vai tentar acertar qual é esse número. Enquanto não acertar, ele vai ficar pedindo novamente, tente de novo, tente de novo, tente de novo, tá? Então esse programa ele só termina quando eu efetivamente acertar o número. Para implementar esse programa, eu vou utilizar uma função de sorteio, tá? Que vai sortear um número inteiro qualquer. No caso aqui eu vou usar a biblioteca random e vou sortear um número, vou importar a função randint. E aí eu vou sortear um número que esteja entre 0 e 100, tá? E vou armazenar na variável num, ok? Então vocês vão utilizar essa função para sortear o número e agora vocês têm um tempo para dar um stop no vídeo e implementem esse código. Aqui está a nossa solução. Novamente, aqui o sorteio do número. Eu vou criar uma variável que é um flag, uma variável booleana, que eu vou armazenar falso nela, acertou, vai começar com falso, e eu vou pedir para ele digitar um número inteiro no intervalo de 0 a 100, que é justamente para ver se ele vai acertar ou se ele vai errar. É o chute que ele vai dar. Eu vou armazenar esse valor na variável chute. Então, enquanto não acertou, tá certo? Esse aqui vai ser avaliado para verdadeiro, porque acertou começa com falso. Então, não acertou é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu vou executar o código que está associado a esse while aqui. Aí eu vou fazer o teste. Se chute for igual a num, eu vou digitar parabéns, você acertou o número. E aí eu modifico a flag acertou para true, de tal forma que, como ele entrou no if aqui, ele vai pular tudo e vai voltar para o while, e quando ele fizer não acertou, não, true é falso, ele vai sair e vai imprimir a mensagem que está no else, que é fim de jogo, e termina a partida. Caso o chute seja diferente de num, ele vai perguntar se o chute foi maior do que num. Se foi, ele vai mandar a mensagem tente um número menor e ler novamente o chute. Se não, é porque o chute foi menor, ele vai menor do que o número, ele vai imprimir a mensagem tente um número maior e fica nesse processo até que eu acerte. Então vamos testar o nosso programa. Bom, eu vou digitar um número aqui entre 0 e 100, tá? Vou digitar 30. Ele disse tente um número maior. Eu vou tentar 50. Ele disse tente um número maior. Continua solicitando. Vou tentar 70. Diz tente um número menor. Vou tentar 60. Tente um número maior. 65. Tente um número maior. 67. Acertei. Pronto. Fechou. Acabou nossa partida, tá? E aí eu estou só dizendo aqui que o programa continuaria aqui quando o while terminar, ok? Então espero que vocês tenham acertado o programa. Vamos agora fazer um outro programa. Esse programa ele vai ler um número no intervalo de 0 a 100 e imprimir todos os números ímpares
seguintes ao número que foi lido até 100. Obviamente que 100, como na ímpar, não vai estar incluso nesse intervalo. Todos os números vão ser impressos separados por vírgula e o último vai finalizar com um ponto final. Vocês vão fazer uso do operador de percentual. Esse percentual calcula o módulo da divisão, ou seja, o resto, tá? Então, se eu pegar 10 módulo 2, o resto vai ser 0, essa é a resposta. 11 módulo 2, o resto vai ser 1, essa é a resposta. Então, vocês têm aí um tempinho, dê um pause no vídeo para tentar fazer esse programa. Bom, então vamos para a solução desse nosso programa. A primeira coisa, eu imprimo uma mensagem solicitando ao usuário que digite um número no intervalo de 0 a 100. Vou ler esse número, é um número inteiro. Se esse número for par, eu vou ter que incrementar ele de 1 para que eu pegue o próximo número ímpar, tá? Então é isso que eu testo aqui. Se num módulo 2 for igual a 0, significa que o número é par, então eu incremento esse número de 1. Aí eu vou fazer um while, tá certo? Dentro desse while eu vou fazendo a impressão da sequência de números ímpares. E eu encerro a impressão quando esse num atingir o valor 99, ou seja, quando ele for igual a 99. E aí eu vou imprimindo o número separado por vírgula e terminando ele com um espaço, tá certo? Para garantir que não haja uma quebra de linha, eu não quero quebra de linha nessa minha impressão. Imprimo um número e incremento ele de 2. E esse processo continua até que eu atinja o valor 99, que é o meu número, é o meu último número ímpar. Quando eu atingir, eu vou para o else e vou imprimir o 99, que é o último número, seguido de ponto final. Vamos testar? Então vou digitar aqui o número 50 e vamos ver, aqui está o resultado. Ele imprimiu todos os números ímpares após 50 até antes de 100, né, 99. Então eu quero que vocês modifiquem esse programa agora para que ele continue pedindo um número no intervalo de 0 a 100 enquanto o usuário não digitar o número correto. Bom, aqui está a nossa solução. Ele vai solicitar o número. Enquanto esse número for menor do que 0 ou esse número for maior do que 100, eu vou digitar a mensagem intervalo inválido e vou solicitar que o usuário digite novamente o número no intervalo válido. Bom, vamos fazer um outro exercício agora. Eu quero que vocês implementem um programa que vai realizar uma multiplicação de dois valores utilizando apenas a operação de soma. Então você não pode utilizar a operação de multiplicação. Então esse nosso programa, ele vai ler um operando, vai ler o outro operando, operando 1, operando 2, e ter uma variável resultado que vai armazenar o resultado dessa minha multiplicação. Essa variável resultado vai ser inicializada com 0. Então esse nosso programa, ele vai utilizar a variável op1 como condição para término da operação. Enquanto essa operação 1 for maior do que 0, ele vai continuar executando a operação. A ideia é que esse programa ele execute a soma do operando 2, o número de vezes indicado por operando 1. Então, por exemplo, se eu digitar 3 para operando 1 e 2 para operando 2, ele vai somar 2 com 2 3 vezes. Então, o valor de operando 1 vai decrementando a cada soma que eu faço do operando 2 a resultado, tá bom? Então, em resultado, eu vou acumulando essas somas do operando 2. Então, inicialmente, operando 1, vamos imaginar que eu digitei 3, resultado, tá certo? Então, vou colocar aqui do lado, seria 3, o valor de operando 1, certo? Igual a 3. Operando 2 vai ser igual a 2, vamos imaginar, tá? E o meu resultado
Meu resultado vai inicializar com 0, ok? Então, inicialmente eu testo. Operando 1 é maior que 0? Ele é 3. Então, eu vou fazer resultado, vai pegar o valor de resultado, que é 0, e somar com operando 2, que é 2. Então, o resultado passa a ser 2. Eu decremento o operando 1, então, operando 1 passa a ser 2. Eu testo, operando 1 é maior que 0? Ele é 2. Aí eu faço a soma novamente, do valor de resultado, que é 2, com o operando 2 incrementado. Então, passa a ser 4. Decremento o operando 1 novamente, ele passa a ser 1. E eu incremento o resultado com o valor do operando 2. Resultado é 4, incrementado de 2 passa a ser 6. Decremento novamente o operando 1, que ele passa a ser 0. Pergunta, o operando 1 é maior que 0? Não, ele é 0. Então, eu não vou entrar nesses comandos aqui, no while, eu vou entrar no else e vou imprimir o resultado da multiplicação, foi o valor que está na variável resultado. Vamos ver se funciona. Eu vou digitar 3 para operando 1, 2 para operando 2 e o resultado aparece, o resultado foi 6.